Olá, pessoal! Chegamos ao último assunto que vamos estudar na nossa disciplina de álgebra linear. O assunto da diagonalização, na verdade, é uma continuação do assunto de autovalores e autovetores que a gente viu na semana anterior. A gente vai trabalhar esse assunto hoje, vendo uma aplicabilidade para ele, quais são os métodos que nós vamos usar. A gente vai usar aqui algumas questões bastante importantes, além dos autovalores e autovetores. A gente vai trabalhar aqui com inversão de matrizes, que é algo que você tem que saber fazer. A gente viu já como fazer isso no Excel para facilitar um pouco a vida também. E vamos trabalhar com potenciação de matrizes, que justamente a diagonalização é quem nos possibilita chegar nessa potenciação de matrizes. Isso é bem bacana também, tá bom? Então vamos lá. Qual é a aplicabilidade disso, né? A gente viu durante o curso diversos problemas que são representados, né, por matrizes. E a manipulação dessas matrizes, multiplicação, né, inversão de matriz e tudo mais, são necessários para resolver esses sistemas, esses problemas. Então esses cálculos eles são computacionalmente pesados. Se a gente conseguir uma matriz que seja o mais simples possível para representar o sistema, a gente vai ganhar tempo de processamento. Isso é muito interessante. E qual seria o tipo de matriz mais simples que tem para multiplicar, para inverter, para calcular determinante? É uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal, ela só tem elementos na sua diagonal principal, e fora da diagonal principal é tudo zero. Então essa matriz ela é a mais prática para você trabalhar. Nem sempre é possível achar uma matriz diagonal que represente o problema. Mas quando for possível, isso vai te ajudar bastante. Então uma das formas da gente simplificar é através dessa diagonalização de matrizes. A gente vai reduzir significativamente o custo computacional, porque a gente vai ter uma série de operações que vão ser desnecessárias. Para isso, é necessário que a gente trabalhe com matrizes semelhantes. Então, eu vou trocar a matriz original por uma matriz diagonal que seja semelhante à original. O que significa uma matriz semelhante? Bom, matrizes são chamadas de semelhantes quando as suas características ou postos são iguais, as nulidades são iguais, os determinantes são iguais, os autovalores são iguais e os polinômios característicos são iguais. Logo, os autovetores também vão ser iguais, ok? Então, por definição, a gente diz que A e B são matrizes semelhantes se existir uma P, uma outra matriz P, da mesma ordem de A e B, inversível, tal que seja possível escrever isso aqui. Ó. Então, B é semelhante a A. Se eu pegar A, multiplicar a direita por essa P e a esquerda pela P menos 1. Agora, se essa B que eu estou querendo encontrar aqui é uma diagonal, a matriz P é a matriz responsável pela diagonalização de A. Então eu vou chegar na diagonal a partir dessa matriz P. Tá entendendo? Dessa forma, então, eu vou agora pensar em achar essa matriz diagonal semelhante. Então, seja uma matriz, né, uma matriz quadrada, eu vou buscar B, que é uma matriz diagonal semelhante a A. Para isso, os autovalores têm que ser preservados. Então, a única possibilidade de B ser diagonal e ter os mesmos autovalores é se esses elementos dos autovalores forem justamente a diagonal. Então, os elementos da diagonal vão ser os próprios autovalores de A. Porque aí, você lembra que para encontrar os autovalores, eu tenho que pegar a matriz e fazer menos lambda aqui na diagonal principal? Aí as raízes do polinômio característico, o polinômio característico vai ser a multiplicação da diagonal principal, porque o determinante de uma diagonal é só a multiplicação da diagonal principal. As raízes vão ser justamente lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o lambda n. Então, uma matriz diagonal que é semelhante a A, ela tem que ter os autovalores de A na diagonal principal. Então, isso aqui é que a gente vai trabalhar.
toda matriz que tem autovalores é diagonalizável? Não necessariamente. A gente vai ver isso nos exemplos depois, tá bom? Agora, quem é aquela matriz P, que é a responsável por diagonalizar A, gerando a matriz B? Né? Lembra que eu tenho que pegar a A, multiplicar a direita por P e a esquerda por P menos 1. Sempre nessa sequência, tá bom? Essa matriz P, se a matriz B, que é a diagonal, foi achada pelos autovalores, a matriz P vai ser achada pelos autovetores. Você vai encontrar os autovetores de A. Lembra que os autovetores, eles são famílias de vetores, então cada família tem infinitos vetores. Você vai escolher um desses autovetores de cada família, e cada um desses autovetores vai formar uma coluna da matriz P. Com um cuidado, aqui eu quero colocar um asterisco aqui, porque você tem que tomar um cuidado. O que acontece? Você vai escolher um vetor para cada coluna. Legal, vai formar a matriz P, que é a matriz responsável por diagonalizar A. Só que você vai ter que usar a inversa de P. E se você vai ter que usar a inversa de P, é necessário que essa P seja inversível. Para ela ser inversível, o determinante dela não pode ser zero, ou esses autovetores devem ser linearmente independentes. Aqui entra a questão. Até na aula anterior, quando a gente só procurava autovalores e autovetores, eu comentei que tinha exemplos onde a matriz tem autovetores, mas os autovetores são linearmente dependentes. E a gente vai ver que aquele tipo de matriz não é possível diagonalizar. Porque você precisa ter uma matriz P capaz de invertê-la. Porque quando eu inverter ela, é que eu vou achar então a matriz diagonal. Tem que ser inversível. Então, se os autovetores forem ali e a quantidade de autovetores for igual à ordem da matriz, a matriz A é diagonalizável. Pronto, isso está garantido. Tá ok? Vamos fazer um exemplo disso daí. Ó. Vamos pegar um exercíciozinho aqui. Ó. Te dou a matriz A, é uma matriz bem esparsa, você vê que eu tenho só 3 elementos dos 9 que não são zero, mas ela não é diagonal. E eu quero achar a matriz que diagonaliza A, ou seja, eu quero achar o P, ou qualquer outra letra, normalmente a gente usa o P aqui, e a matriz diagonal que é semelhante a A. Pode ser B ou D, tá? Então eu quero fazer isso aqui. O que eu vou precisar? Achar autovalores e autovetores, que é o assunto da aula anterior, né? Então vamos lembrar, a gente faz o A menos lambda I, tá aqui a matriz A menos lambda I, subtrair lambda no diagonal principal, calculo o determinante disso daqui igual a zero, para chegar no polinômio característico. Esse determinante vai ficar só o produto da diagonal principal, porque depois vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar e vai zerar. Então vai ficar só menos lambda, vezes 1 menos lambda, vezes 1 menos lambda, ou seja, vezes 1 menos lambda ao quadrado. E daqui eu vou tirar, então, duas raízes. Eu vou tirar o lambda 1 igual a zero, e aqui o lambda 2 igual a 1, mas com multiplicidade 2. Tá? Então eu vou até anotar aqui. Ele vale duas vezes. O lambda 2 vale por lambda 2 e vale por lambda 3. Tá bom? Então, para lambda 1 igual a 0. Aqui tem aluno que já vai falar, professor, pera lá, só deu 2, não vai dar para fazer uma B com 3 elementos na diagonal. Vai, porque esse aqui vale também como lambda 3. Tá bom? Porque ele tem essa multiplicidade de 2 aqui. Vamos lá, então. Para lambda 1 igual a 0, vem aqui na matriz A menos lambda I, substitui o lambda 1 por 0. Então vai ficar 1 menos 0 e 1 menos 0. Menos 0 aqui é 0, né? Vezes o vetor V, que tem que dar o vetor nulo. Fazendo ali as continhas, vai ficar a própria matriz A, né? Porque eu pus o lambda igual a 0, então é a própria matriz A, vezes XYZ, tem que dar um nulo. Multiplicando a primeira linha pelo vetor vai dar só x, a segunda linha vetor 2x, a terceira linha vetor vai dar z. Então x ou 2x igual a 0 e z igual a 0. Ou seja, o x tem que ser 0, o z tem que ser 0. A única coordenada livre aqui é o y. O y pode ser qualquer valor alfa. Então eu tenho uma família de autovetores 0, alfa, 0. Isso para um lambda 1 igual a 0. Vou fazer agora para o lambda 2 igual a 1. E vai valer o mesmo para um lambda 3 também igual a 1. Tá? Não preciso fazer duas vezes se é o mesmo alto valor. Vou fazer a matriz A menos lambda I. Né? Então vai operar ali
vai zerar aqui e aqui, vê que só sobra a segunda linha, 2 menos 1 e 0, vai multiplicar, vai ficar 2x menos y igual a 0. Conclusão, o y igual ao dobro do x. Vê que a variável z é livre, então eu vou colocar ela em função de uma letra grega, de uma constante qualquer, e o y está atrelado ao x, eu vou colocar eles em função de uma outra constante. Então eu vou colocar beta e 2beta, para x e y, e o z é gama. Veja que isso aqui me dá a possibilidade de, dentro dessa grande família V2, tirar duas famílias. Para um valor de beta eu tenho infinitos valores de gama possíveis, e para um valor de gama eu tenho infinitos valores de beta possíveis. Para construir os vetores que vão formar a minha matriz que diagonaliza A, eu vou escolher valores para alfa e beta. Por exemplo, eu posso escolher 10 para alfa, 17 para beta, 15 para gama, depois 23 para beta e menos 12 para gama. Podia. Vai ficar uma matriz com números grandes, desnecessário? Mas você pode. Eu gosto de usar números pequenos, então o que eu vou fazer? O alfa eu vou chamar de 1. Então meu vetor aqui, se eu chamar o alfa de 1, vai ser 0, 1, 0. O beta eu vou chamar de 1 também. Então aqui vai ser 1, 2, e aí o gama, se eu chamar de 1, fica 1, 2, 1. Se eu pegar um outro vetor com o mesmo valor para o beta, mas com gama menos 1, já fica 1, 2 e menos 1. Então, fazendo essa opção, mudando o gama só, eu já tenho ali 3 vetores. Cada um deles vai formar uma coluna da minha matriz que diagonaliza A. Quem vai ser, então... Tem um pico de energia aqui, opa. Tá. Quem vai ser, então, a matriz que diagonaliza A é a matriz P. 0, 1, 0, vê que aqui está o primeiro vetor, o V1, que eu peguei dentro dessa família do V1. Aqui está um segundo autovetor V2, que eu peguei da família do V2. E um terceiro autovetor V3, que eu também peguei da família do V2, porque ele está ligado ao lambda 3, que seria igual ao lambda 2. E aqui estão os lambdas, ó. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Legal? É dessa maneira que a gente vai trabalhar. No próximo vídeo, a gente vai fazer mais alguns exemplos disso daí, para entender como encontrar, então, a matriz que diagonaliza a matriz A e quem é essa matriz diagonal de A. Beleza? Professor, mas se ele só pedir a matriz diagonal, achei os autovalores, não posso já escrever ela? Nunca. Sempre tem que ir até o final, por quê? Porque os autovetores têm que ser LI, linearmente independentes. Caso contrário, a diagonalização não é viável. Beleza, pessoal? Segue aí no próximo vídeo.